Sejam muito bem-vindos à nossa 357, a sua live semanal de direito, empreendedorismo e agora sobre imóveis também. Nós destacamos aí na última live que tivemos que a gente vai focar aqui em informações para vocês sobre imóveis, sobre como você pode conduzir a sua vida, formar a sua aposentadoria investindo em imóveis para não ficar na dependência do INSS, para não ficar na dependência do governo, ou de uma previdência privada, ou dos filhos, ou do que quer que seja, né? Nada do que eu digo aqui, do que eu passo para vocês, é algo que eu não pratique na minha vida, que eu não faça pessoalmente no meu dia a dia. Eu sempre faço questão de destacar para vocês que eu nunca tive carteira assinada, exceto como professor universitário, em cursos de direito. E tudo que eu tenho, né, tudo que eu consegui reunir no decorrer da vida foi baseado na minha profissão, né, o direito, e com imóveis, né, investindo em imóveis. Eu sempre empreendi desde muito cedo e fui aprendendo muitas coisas com isso e me encontrei num determinado momento com os investimentos imobiliários, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço por profissão e por paixão. E hoje o nosso tema aqui é um tema bem interessante, né? A gente vai falar sobre o perfil do proprietário clássico. Se você quer viver de imóveis, né, e você já é proprietário de um imóvel, ou está pretendendo adquirir um imóvel para poder investir, né, para poder usar na sua vida como investimento, você certamente, muito provavelmente, você é um proprietário clássico. O perfil que você tem é o perfil de alguém que não tem um olhar para os imóveis que seja um olhar que permita um investimento de longo prazo, que permita aí um equilíbrio do valor que você coloca e do retorno que você vai ter. Então eu aprendi muito, né, cometendo muitos desses erros, e vou dividir aqui com vocês uma parte disso, né? Bom, lembrando que existem 3 grandes passos para você não errar quando estiver investindo em imóveis, né? Que 3 grandes passos são esses? Eu mencionei no último encontro que a gente teve aqui. Primeiro, você tem que escolher bem o teu imóvel, né? Quando você for decidir o local onde você vai colocar o teu dinheiro, lembrando, dinheiro é algo que você tem que é líquido, né? Com grana, você compra o que você quiser. Você pode comprar um carro, você pode comprar um imóvel, você pode comprar roupa, você pode se tornar sócio de uma empresa, você pode fazer uma viagem. O dinheiro, ele de uma maneira geral, compra qualquer coisa, pelo menos qualquer coisa material, de uma maneira geral, né? Então, quando você for decidir colocar dinheiro num bem imóvel, você tem que se dar conta de que você vai perder liquidez. Você vai ganhar em segurança, mas vai perder em liquidez, né? Então, é mais difícil você perder um imóvel do que você perder dinheiro, tá? Mas também é mais difícil você trocar o teu imóvel por alguma outra coisa do que você trocar dinheiro por outra coisa, né? Dinheiro é a moeda universal, você troca pelo que você quiser. Agora, imóvel você tem que ter quem compre, né? E sempre que você está querendo vender, e quanto mais rápido você precisar vender, mais difícil vai ser você obter o dinheiro, né? O valor que você quer por aquele determinado imóvel. Então você tem que ter isso em mente. De tal forma que quando você for decidir trocar aquele dinheiro que você tem guardado, né, ou tomar um empréstimo, tomar um financiamento para comprar um imóvel, isso para quem vai comprar, tá? Existem formas de você fazer dinheiro com imóveis sem precisar comprar um imóvel. A gente vai aprender isso aqui também. Não hoje, mas vamos aprender aqui no canal também como fazer isso. Então, imagina que você vai comprar, tá? Vamos imaginar aqui que você vai adquirir um imóvel, você vai fazer um investimento, ou vai tomar dinheiro emprestado, ou vai usar uma economia que você tem para comprar um imóvel. Então, a escolha que você vai fazer, ela tem que ser muito correta, muito bem pensada, porque você vai perder liquidez nessa operação, tá? Você vai trocar, volto a dizer, dinheiro, que é uma coisa que você, né, usa para comprar qualquer coisa, para fazer o que você quiser, por um imóvel que não é uma coisa que você troca com tanta facilidade com outra pessoa. Depois que você escolheu bem o imóvel, existem critérios para você fazer isso, vem a fase da ativação do imóvel, né? Então, assim, uma coisa está relacionada com a outra. Para você ter boas possibilidades de ter várias alternativas de uso desse teu imóvel, desse imóvel que você vai adquirir para investir, você tem que ter comprado bem ele, você tem que ter escolhido bem esse imóvel. Se você escolher um imóvel com características ruins, ele vai te dar opções limitadas de uso, né, de emprego, de investimento do que você pode estar fazendo com aquele imóvel. E por fim, um outro lado que eu vejo ser muito negligenciado também, talvez onde haja mais negligência, é na gestão do imóvel.
tá? O que é a gestão, né? É o dia a dia, é como você se relaciona com quem está ocupando o imóvel, com os inquilinos, é a manutenção que você faz do imóvel, né? São os contratos que você usa ou deixa de usar para fazer o teu negócio ali de locação. Então, é importante você estar atento a esses 3 passos, né? A escolha do imóvel, a ativação do imóvel e a gestão do imóvel. Mas vamos agora para o tema de hoje, né? Proprietário clássico, os 5 maiores erros cometidos por proprietários de imóveis em locação. Esse é o nosso tema de hoje. Então, qual é o primeiro grande erro, né? O primeiro grande erro daquele sujeito que quer se tornar proprietário ou que se tornou proprietário, ele só se dá conta depois que se tornou proprietário que foi um grande erro. Comprar mal o imóvel, né? E a gente está falando aqui especificamente da situação de alguém que está comprando. Mas entenda o comprando por adquirindo. Você pode não estar comprando, você pode estar recebendo numa doação, você pode estar fazendo uma permuta. O fato é que é aquele determinado imóvel que você vai ter para trabalhar. Então, se for um imóvel ruim, você já sai em desvantagem, né? A gente tem uma máxima na área imobiliária, quando a gente investe na área imobiliária, que é a seguinte: você não ganha quando você vende o imóvel, você ganha quando você compra. Isso pode parecer louco, né? Pô, mas eu estou comprando, no momento que eu estou comprando é que eu estou desembolsando dinheiro. Como é que eu estou ganhando no momento que eu compro e não no momento que eu vendo ou no momento que eu alugo? O que a gente quer dizer é o seguinte, e aí eu vou trabalhar aqui com vocês para que vocês visualizem algumas coisas. Quando você vai fazer qualquer operação posterior à compra, seja ela de revenda, seja ela de locação ou de transformação daquele imóvel antes de você revender ou alugar, né? Porque você só pode fazer essas 2 coisas. Se você não for usar para morar ou para estabelecer o teu negócio lá, ou você vai revender ou você vai alugar. Você pode até deixar o imóvel fechado, mas não faz sentido, não é normal isso, né? Você está comprando para investimento, você não vai comprar um negócio para deixar ele fechado. Então, ou você vai revender ou você vai alugar. Aqui a gente fala de locação. E quando a gente fala de locação, você tem que pensar o seguinte: quem são as pessoas para quem você vai estar querendo alugar, né? Qual é o perfil do teu inquilino, da pessoa que vai ocupar o teu imóvel? Então, você tem que pensar em como é a vida daquela pessoa, quais são as coisas que aquela pessoa precisa no seu dia a dia, para avaliar se o imóvel que você está oferecendo, né, que você está adquirindo para oferecer para locação, vai atender às necessidades daquele perfil de locatário que você tem em mente, né? Então, questões como localização do imóvel, vizinhança, se é atendido pelo comércio, se é atendido por serviços, se é atendido por transporte público, né? Todas essas questões você tem que levar em consideração antes de pensar em adquirir um imóvel como um investimento, né? Eu, certa vez, tive a oportunidade de adquirir imóveis por valores muito baixos, né, na região metropolitana do Rio. E aquilo me pareceu um negociaço, né? Porque eram muitas terras, eram terrenos, não eram construções, né? E o preço realmente estava muito convidativo, como a gente chama, né? Tava muito oportuna aquela operação por aquele valor. Mas a região, né, e isso é muito comum com uma pessoa que está comprando, tá? Quando você vai comprar alguma coisa, você está deslumbrado, você está cheio de sonhos, você está cheio de expectativas. Então, a tendência de você aumentar o valor percebido daquilo que você está comprando é muito grande. Então, você tem que ter cabeça muito fria nessa hora para não fazer uma besteira, para não comprar alguma coisa que não é exatamente aquilo que você acredita que seja, né? Mas o fato é que eu comprei essas propriedades, foram vários lotes, foram mais de 100 lotes na época, e era uma região que, de um lado, a urbanização já tinha chegado, então, enfim, você tinha lá os bairros estabelecidos, com arruamento, com água encanada, com o posteamento elétrico, com a iluminação pública. E do outro lado da propriedade, né, se a gente puder olhar assim por 2 lados, era uma região em que a urbanização ainda não tinha chegado, o Estado não tinha chegado com mais presença. Então, a ocupação irregular era muito grande, não tinha iluminação pública, não tinha água encanada desse outro lado da propriedade. Então, uma propriedade muito grande, uma propriedade com mais de 100 mil metros quadrados no total. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu comprei mal, né? Na verdade, eu comprei
bem e fiz uma aposta. Eu fiz a aposta de que aqueles problemas seriam resolvidos numa determinada quantidade de anos dentro ali do meu cronograma de investimento, né? E, de fato, isso teria ocorrido se não fossem circunstâncias várias de ordem política e econômica que tomaram aquela região naquela época. Então, a despeito de eu ter levado em consideração essas questões quando eu fui comprar o imóvel e comprei bem do ponto de vista financeiro, ou seja, eu comprei por um valor muito inferior ao que ele valeria em condições ideais, as expectativas que eu tinha e que outras pessoas tinham que compraram imóveis na mesma região não se concretizaram no intervalo de tempo do investimento. E o fato é que eu perdi muito dinheiro ali. Por quê? Eu precisei fazer uma série de benfeitorias, de melhorias, para tornar aquele imóvel habitável, né? Para tornar aquele imóvel de fácil acesso, um local adequado para moradia ou para realização de negócios, despesas essas que eu não teria se eu tivesse adquirido um imóvel em outro lugar. Então, é por isso que a gente diz que você ganha quando você compra. Se você comprou mal, depois que você se tornou proprietário, você já é proprietário, não tem mais saída. Ninguém vai te dar de volta o dinheiro que você pagou, a não ser que você encontre alguém disposto a pagar o mesmo que você pagou, ainda que você tenha comprado mal. Mas isso não é muito comum. Se você comprou mal, dificilmente alguém vai comprar mal também, né? Não é toda hora que as pessoas cometem esses erros, né? Então esse é o primeiro grande erro, comprar mal o imóvel, né? E outra coisa que você tem que pensar também é o seguinte, quando você estiver comprando, você tem que verificar se a estrutura do imóvel, ela permite transformações. E aí a gente está falando de estrutura física e de estrutura jurídica também, tá? Então, por exemplo, se você tem ideia de explorar aquele imóvel como um comércio, e é um imóvel residencial, muito provavelmente você não vai conseguir um alvará para exercício de atividade empresarial. Então, o teu projeto está inviabilizado de saída, né? E tem gente que não se dá conta disso, adquire um imóvel residencial com a ideia de instalar ali um comércio, sem saber que vai precisar de um alvará para poder estar explorando aquela atividade empresarial naquele determinado lugar. Isso é uma questão de estrutura jurídica do imóvel, tá? E a questão de estrutura física. Por vezes você compra um imóvel, digamos que você compra um imóvel de quarto e sala. Um imóvel de quarto e sala, ele a rigor só vai te servir para locação. E locação, muito provavelmente, só a residencial, né? Existem alguns imóveis, por exemplo, no centro do Rio, né? Ou em bairros como Copacabana também, isso é comum, né? Lá no Rio de Janeiro. Que são prédios de natureza mista, né? Você tem, ele serve para fins comerciais e residenciais. Mas, de uma maneira geral, o imóvel de quarto e sala, ele não costuma ter essa natureza mista, ele costuma ter só uma destinação residencial, né? E aí, se você comprar mal, né? Você comprou um imóvel de quarto e sala por 250 mil reais, né? A probabilidade de você conseguir uma locação que pague o equivalente a um investimento de renda fixa pelo valor que você colocou naquele imóvel é muito difícil, né? Então você tem que levar isso em conta. E aí a possibilidade de transformação física é o seguinte: escolha um imóvel que te permita multiplicar as possibilidades dele, né? Isso vai ficar entendido aqui melhor no segundo erro clássico, tá? Vamos para o segundo erro clássico, aí eu vou explicar essa parte para você. A possibilidade de você transformar as possibilidades desse imóvel em razão da estrutura física que ele tem. Então vamos pegar exemplos aqui dentro do segundo erro. Qual é o segundo erro, né? É achar que o imóvel será necessariamente alugado por um valor proporcional ao valor que você comprou o imóvel. Isso é um erro muito clássico, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Com números redondos para facilitar as contas. Imagina que você adquiriu um imóvel que te custou 100 mil reais, tá? Então, 100 mil reais num investimento de renda fixa super tradicional, por exemplo, a poupança, adotando aqui a premissa de que a poupança, né, tá retornando 0,5% ao mês, você estaria tendo um retorno aí de 500 reais sobre esse valor investido. Então, se você pegasse 100 mil reais, que foi o valor que você usou para adquirir o imóvel, e investisse esses 100 mil reais na poupança, você teria
500 mil reais de retorno. Bom, esse mesmo imóvel que você adquiriu por 100 mil reais, se você conseguir alugar ele por 500 reais, maravilha. Se você conseguir alugar por 1.000 reais, você está tendo o dobro de retorno que esse valor investido na poupança te daria. É um negócio bom? Cara, é um negócio excelente. Se você colocar isso no tempo, né? Então, vou retornar o exemplo. Você tem um imóvel que te custou 100 mil reais, você tem 100 mil reais lá guardado. Você pode usar 100 mil reais para comprar aquele apartamento de quarto e sala, ou você pode pegar aqueles 100 mil reais e colocar na poupança e ter o retorno todo mês que a gente está tomando aqui para fins de exemplo, que seja de 0,5%. Se você conseguir ter um retorno de 1.000 reais a título de locação, você vai estar tendo um retorno maior do que aquele que você teria na poupança. Você vai estar tendo um retorno que representa aqui nesse nosso exemplo muito simples, o dobro. Então, isso é um tremendo investimento. E qual é um tremendo investimento assim, bom, né? É um bom negócio para quem está alugando, né? Comprando e alugando dessa forma. E existem vários imóveis que atendem a essas possibilidades, tá? Você tem que prestar só atenção na hora de escolher para comprar. Só que o que acontece? As pessoas acham que se o imóvel tivesse sido comprado, digamos que você ao invés de comprar um imóvel de 1 quarto, você vai comprar um imóvel de 2 quartos. E esse imóvel de 2 quartos, ou você vai comprar um imóvel de 1 quarto mesmo, só que maior, com o dobro do tamanho daquele primeiro imóvel de 1 quarto que custaria 100 mil. E aí o imóvel, esse de 2 quartos ou esse de 1 quarto maior, ele custa o dobro, ele custa 200 mil. Então, para você ter um retorno equivalente ao que você teria na poupança, a locação teria que ser de 1.000 reais, né, num imóvel de quarto e sala. Lembrando, esse imóvel, esse segundo imóvel que eu estou falando, ele tem o dobro do tamanho do primeiro que custou 100 mil reais. Para você ter um retorno nesse segundo imóvel que fosse o dobro do retorno que você tem na poupança, você teria que alugar esse imóvel por 2.000 reais. E aí que é o erro clássico. O proprietário, né, o proprietário clássico, ele acha sempre que ele vai conseguir alugar o imóvel por um valor que seja proporcional ao valor que o imóvel custou para ele. Gente, o valor que custou o imóvel, né, o valor pelo qual você comprou o imóvel é só uma referência. Ele não vai necessariamente se manter. Ele pode aumentar muito, né, aumentar muito assim, por exemplo, imóveis que foram comprados na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, no início lá dos tempos, no início da zona sul. Eles tiveram uma valorização muito grande? Sim, tiveram uma valorização muito grande. Então, o retorno é até muito maior do que o valor que você pagou pelo imóvel. Mas, de uma maneira geral, né, tirando situações assim excepcionais que estão associadas a investimentos de grande monta, como foi o caso aí das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né, você não experimenta valorizações imobiliárias tão rápidas o tempo todo em todos os lugares. O mercado imobiliário ele é mais ou menos estável, é por um perfil de investidor conservador. Então, se você vai investir no mercado imobiliário, primeiro, aquele primeiro erro que eu falei, você tem que comprar bem. E segundo, você não tem que ter uma expectativa exata de que o imóvel vai te retornar uma proporção do custo que você teve para comprar aquele imóvel. A não ser que você tenha comprado bem. Então, você tem controle sobre o momento que você está comprando. Depois que você comprou, não adianta você querer forçar a barra para poder ter um retorno que seja equivalente ao que você botou naquele imóvel. Se você gastou muito mais do que deveria ter gasto para adquirir aquele patrimônio, você está fazendo um mau negócio, né? Então, pensa no seguinte, às vezes vai valer mais a pena, vamos pegar o exemplo aqui de um terceiro imóvel, vai valer mais a pena você, ao invés de comprar um imóvel de quarto e sala, que custaria 100 mil, ou um imóvel de 2 quartos, ou de quarto e sala maior, com o dobro do tamanho do primeiro, que custaria 200 mil, vale mais a pena você comprar uma casa, que vai custar 350 mil, por exemplo, mas que tenha um bom terreno, ou que tenha 3 quartos amplos, grandes, né? Cozinha, 2 banheiros, área de lazer, e você possa transformar aquele imóvel em
vários imóveis. Você está entendendo? Você transforma uma unidade unifamiliar, né, que seria para uma família só, numa unidade multifamiliar, ou num imóvel do tipo multifamiliar. E eu estou falando sobre isso, não estou falando sobre isso no improviso, não. Eu estou falando sobre isso assim, de uma forma legal, de você pegar e transformar esse imóvel lá no próprio registro da prefeitura, se você assim o desejar, né? Não é necessário, não é essencial, mas se você assim o desejar, você pode fazer isso. Então, isso você tem que levar em conta na hora que você for comprar, tá? Para você saber que a relação entre o valor de compra do imóvel e o valor de locação, ela só existe na sua cabeça. Ela só vai existir fora da sua cabeça se você transformar a estrutura física e jurídica do imóvel que você está comprando de tal forma que ele possa guardar uma relação de proporção entre o valor de compra e o valor de retorno do investimento. E você deve fazer isso, porque se você não estiver fazendo isso, você vai estar colocando um dinheiro que não vai te retornar o mesmo que retornaria na renda fixa. Para que você vai ter o trabalho de comprar um imóvel, manter um imóvel, reformá-lo, se ele não vai te dar mais do que o que ele te daria na renda fixa, tá? Então isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Esse é o segundo erro clássico, né? As pessoas às vezes têm imóveis que recebem de herança, que são imóveis que valem muito, né? Imagina um apartamento numa área nobre, um apartamento que vale R$1 milhão, né? Salvo um apartamento ou uma casa mesmo, né? Casa é mais comum para esse exemplo, principalmente quando não está num bairro nobre, né? Uma casa que vale, sei lá, R$800 mil, R$700 mil, né? Vamos botar até menos, R$600 mil, uma excelente casa, uma casa grande, mas que não está num bairro que seja tão nobre, tão valorizado. Dificilmente, né? É pouquíssimo provável que você vai conseguir alugar essa casa por R$6 mil para ter um retorno aí de 1% sobre o valor da casa, proporcionalmente, né? Então, o que você vai fazer? Você vai transformar essa casa. Se for uma casa grande, você vai transformar essa casa em vários imóveis compactos. E esses vários imóveis compactos alugados, eles aí sim vão poder te dar um retorno superior a esse retorno de 1%, né? Até superior a esse retorno de 1%, entendeu? Então, se liga nesse tipo de coisa que você tem que pensar quando for investir em imóveis. Terceiro erro clássico, esse é muito, muito, muito comum e também gravíssimo. Não realizar a manutenção do imóvel, né? Se você compra um imóvel, qualquer que seja, tá? Repara, você já deve ter visto imóveis que foram abandonados ou que estão abandonados, né? Imóveis que as pessoas não estão cuidando, né? Em algum momento a família que morava ali saiu e, enfim, não tem mais ninguém ali. Isso é da física, tá? Não é do direito, não é de nada, é da física, é da lei da física. Tudo que fica vazio, né, se destrói, vai se despedaçando. Não me pergunte por que, eu não vou saber explicar isso aqui, mas eu já assisti explicações científicas sobre isso. Então, quando você não realiza a manutenção do seu imóvel, fala, Vitor, tudo bem, cara? Mariana está aqui com a gente, Tiago, Luzia, tudo bem? Então, se você não realiza a manutenção do teu imóvel, o que vai acontecer? Com o tempo, ele vai se acabando, ele vai se destruindo. E um imóvel que, quando você adquiriu ele, por exemplo, você conseguir alugar ele por R$1.000, quanto mais precária vai ficando a situação de conservação daquele seu imóvel, menos você vai conseguindo obter de retorno daquele imóvel, tá? Então essa questão da manutenção é importantíssima. Se você não realiza a manutenção, em poucos anos você perde o investimento que você fez. Poucos anos mesmo, bota aí em 5 anos. E você perde por quê? Você não perde porque o imóvel vai cair. Não é isso. É porque quanto mais tempo passa sem você realizar uma manutenção preventiva do teu imóvel, mais caro fica para você retornar ele ao estado em que ele estava quando você adquiriu ele, né? Se ele estava bem conservado, tá? Então, é importante você fazer uma manutenção preventiva, fazer uma revisão hidráulica periodicamente, fazer uma revisão elétrica, né? Repintar o imóvel constantemente, né? Se ele tiver itens de ferro ou itens de madeira, fazer a recuperação desses itens com regularidade, tá?
tá? Prevenir infiltrações, umidade, isso tudo é muito importante, tá bom? Para reduzir os problemas e a perda de dinheiro nesse tipo de investimento que você realiza, tá? Erro número 4, eu fiz uma listinha aqui dos principais erros para não deixar de passar nada para vocês, tá? Erro número 4, bom, imaginando então que o teu imóvel já está alugado, né? Os teus inquilinos já estão ali no teu imóvel, né? E você está ali tendo uma relação com eles. Um outro erro que também é muito comum, porque assim, uma coisa é você perder dinheiro do ponto de vista físico com os imóveis que você tem. Outra coisa é você perder dinheiro do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista, por exemplo, de você ter um inquilino que não te paga, ou de você ter um inquilino que eventualmente entra com uma ação indenizatória contra você, tá? Ou você precisar recuperar o imóvel depois que o inquilino sai porque o imóvel ficou muito destruído e ele não te indenizou por esse prejuízo que ele te causou. Essas questões são questões que você tem que levar em conta. Então, como é que você previne esse tipo de coisa no dia a dia, né? São várias as frentes nas quais a gente tem que atuar. Mas uma primeira frente, imagina que você não tem nada, né? Que você deu mole em todos os outros aspectos. Mas tem um ponto que você não pode deixar passar. Você tem que estar sempre respondendo de forma quase que imediata, né, as interações que o teu inquilino estabelece com você. Seja para dizer que você não vai atender ele no que ele está pedindo, porque não é devido, porque não é algo que você esteja obrigado a fazer, seja para dizer que você vai atender ele e dar uma satisfação de em que prazo você vai fazer aquilo, de que forma aquilo vai se dar. As pessoas, às vezes, uma hora por desgaste, outra hora porque acham que não precisam, né? Eu estou falando das pessoas, os proprietários, não atendem os seus inquilinos. E isso vai gerando uma cultura de desrespeito, né? De desrespeito à ordem posta, ao equilíbrio daquela relação, né? A partir do momento que você passa a não atender o outro vai passar a ter o mesmo direito, vai passar a achar que tem o mesmo direito também de não te atender. E aí, não tendo contato, não tendo espaço para conversa, para razoabilidade nessa relação, qualquer conflito, ele fica mais difícil de ser resolvido. E quando eu falo em conflito, não quer dizer que vocês estão brigando, não. O conflito, ele existe sempre. Quando você tem um interesse que você quer que seja realizado e a outra pessoa se opõe à realização daquele teu interesse, não concorda com o que você está falando, ali tem um conflito. Vocês não estão brigando, mas vocês estão com pontos de vista diferentes. E aí a conversa, a aproximação é necessária para poder, né, se entender e resolver aquela questão. Então, responda sempre os seus inquilinos. Mantenha sempre o canal de comunicação aberto. E aí, é claro, você tem que estabelecer disciplina para isso, né? Você tem que estabelecer horários dentro dos quais essa interação pode ser realizada. Sob pena de, se você não fizer isso, a sua vida vai virar um inferno. Você vai ter inquilinos procurando você sábado, domingo, às 11 horas da noite, né, de madrugada. Ele vai procurar no horário que for mais conveniente para ele. Então, vocês têm que entrar num meio termo, num consenso. As regras têm que ficar claras sobre de que forma essa interação, né, ela pode ser realizada, tá? E o último erro grave, né, que o proprietário clássico comete é não formalizar um contrato seguro. E essa não formalização de um contrato seguro, ela vai desde a seleção do inquilino, né, o momento em que você está selecionando. Então imagina, você comprou um imóvel, está lá empolgadaço, fez uma pequena reforma ou comprou um imóvel que já estava reformado, está doido para começar a ganhar o teu dinheirinho daquele bem, né? Problema nenhum, é legítimo que você tenha essa vontade, que você tenha esse desejo. E aí a primeira pessoa que aparece dizendo que quer alugar, você aluga para aquela pessoa. E você não levantou o perfil daquela pessoa, né? Então, o primeiro ponto para você ter um contrato seguro é o perfil do contratante, da pessoa que está realizando ali o negócio com você, ser um perfil bom. Então, de preferência, uma pessoa que não tenha histórico de inadimplemento anterior, né? Você vai puxar ali a ficha do Serasa, do SPC daquela pessoa, ver se ela deixou algum contrato em aberto. E isso não quer dizer que você não vá alugar para alguém que tenha algum problema com o Serasa ou com o SPC. Mas se essa pessoa tem algum problema, ela, no mínimo, ela tem que ter uma justificativa muito boa, muito convincente para dizer o porquê aquilo está daquele jeito. A tendência é que, se essa justificativa não existe e ela está inadimplente com outras pessoas, a probabilidade dela vir a ficar inadimplente com você é imensa. E aí você precisa estar prevenido para isso, ou, melhor, não celebre contrato com esses perfis, né? Não é à toa que as instituições financeiras, elas
fazem as mesmas verificações quando contratam conosco qualquer tipo de empréstimo, né? E o contrato seguro, quer dizer, não basta você fazer um contrato de boca ou ir na papelaria comprar aquele contrato de formulário e achar que você vai ter um bom contrato de locação se você não tiver cuidado, né, bem de cada uma das cláusulas. Não estou falando para você se tornar um jurista, né, mas consultar um bom advogado e entender minimamente dos principais regramentos ali que existem na lei do inquilinato é fundamental para você não ter problemas. Por quê? Por uma razão muito simples. O direito, ele regula a vida das pessoas em sociedade. Então, a única forma de você obrigar alguém que está no seu imóvel a fazer aquilo que você quer, porque a lei te protege, é se o teu contrato estiver conforme a lei e se você tiver um contrato escrito, estabelecido com a pessoa, que você possa usar para provar aqueles direitos que você tem naquela relação que você estabeleceu. Tá entendendo por que o contrato é importante, né? Não é só uma mera formalidade, é uma garantia de segurança na eventualidade de você precisar fazer uso desse contrato para fazer valer os seus direitos. Beleza? Então, é um universo muito interessante, com né, alguns detalhes importantes, mas que você aprende facilmente no dia a dia, a partir do momento que você começa a se interessar por isso. E não ache que ter imóveis é uma coisa muito distante da tua realidade, tá? Quando eu comecei, eu não tinha nenhum. E pouco a pouco eu fui me dedicando a isso e hoje eu posso dizer que eu vivo de imóveis, né? Então, isso é possível para você também. Você pode trilhar esse caminho e deve trilhar esse caminho, porque o mundo está mudando e o mundo está mudando muito rápido. E eu quero ver você vivendo de imóveis, beleza? Tamo junto. Quinta-feira que vem, às 13h57, eu tô aqui de novo com vocês, beleza? Abraço!